down. Ligações químicas. Os átomos se ligam entre si para formar as moléculas. Os tipos de ligação são ligação iônica ou eletrovalente, ligação covalente ou molecular, ligação covalente dativa ou coordenada, ou ligação metálica. Regra do octeto. A partir da observação dos gases nobres que possuem 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que possui Ligação iônica é a ligação entre íons de natureza eletromagnética. Como exemplo, eu posso citar para vocês o sal de cozinha, grande NaCl, vulgo cloreto de sódio. Eu tenho uma observação muito importante sobre ele. Os íons, no caso. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica, por adição ou perda de um ou mais elétrons. Na ligação iônica, o resultado final é eletricamente neutro. Na fórmula dos compostos iônicos, a quantidade de elétrons cedidos é igual à quantidade de elétrons recebidos. Uma regra prática é que os coeficientes da fórmula final sejam o inverso dos índices da carga elétrica. Normalmente, os elementos que se ligam ironicamente são os da família 1A, 2A e 3A, com os das famílias 5A, 6A e 7A da tabela periódica. Acabou! Tem alguém no banheiro, Fel? Cara, não sei, vê se tá vago aí. Opa! Dedé, explica pra gente sobre ligações aí. Aproveita! Ligação covalente ou molecular. Ligações em que pares de elétrons são compartilhados pelos núcleos, sendo que um elétron de cada par é cedido para cada um dos elementos nos núcleos. Claro. Um exemplo disso, H2O, nossa água. Uma maneira de apresentar uma molécula de substância covalente é a fórmula estrutural plana, ou a de Cooper. Por exemplo, H-O, H-H, desculpe. Os traços, quer dizer, cuja fórmula é igual a H2O, como nós sabemos, claro. Cada traço representa um par de elétron compartilhado. Observação. Como não há nem perda, nem ganho de elétrons, a molécula formada é eletricamente neutra. Normalmente, os elementos que se ligam por covalência são os da família 5A, 6A, 7A e eventualmente o elemento hidrogênio. Tá bonito. Vamos lá. Felp, vamos fazer o trabalho, acorda aí. Ligação covalente dativa ou coordenada. Essa ligação é semelhante à molecular, com a diferença que são os núcleos sede par de elétrons compartilhados. Dessa maneira, os núcleos são estabilizados eletronicamente. Um bom exemplo é o SA2. Ligações metálicas. Como as metais possuem a tendência de formar cátions pela seção do elétron, esses cátions formam um retículo cristalino envolto de uma nuvem eletrônica. Exemplo, o ferro, alumínio e o cobre. É isso! Pô, muito obrigado pela ajuda, Dedé. Parece... Valeu, Dedé! Muito obrigado, Dedé! Adeus! Agora vamos fazer uma questão do vestibular para sabermos se estamos sabendo ligações químicas. O enunciado desta é: o cloreto de sódio é largamente utilizado pela população na preparação de alimentos,
mas pode ser prejudicial à saúde se for consumido em excesso, favorecendo a retenção de líquidos e, consequentemente, produzindo a elevação da pressão arterial. Em relação a essa substância, o tipo de ligação e o número total de pares de elétron da última camada de íons cloretos são, respectivamente... Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, aqui nós temos o Na e o Cl. Porém, nós precisamos que o cloreto de sódio precisa ter carga negativa e positiva. Já que é uma ligação entre íons positivo e negativo. Aqui eu uso o diagrama de Pauling, que organiza os elétrons nas camadas da eletrosfera, no caso do Na. Mas, como nós já vimos, o Na precisa perder um elétron, então vira Na+. Então o diagrama de Pauling fica 1s2, 2s2, 2p6. Tá. O Cl é a mesma coisa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Porém, ele ganha um elétron, já que ele é um ânion. Então ele fica Cl-, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. No total da última camada, ficam 8 elétrons. Mas a questão pede pra gente o quê? Os pares de elétron. No total da última camada, nós temos 4 pares de elétron. Como nós já vimos, a ligação é iônica, pois ela apresenta cargas. E no final de tudo, elas se anulam. Então, já que vimos que um é um íon e a resposta é 4, no gabarito, entre essas opções, covalente e 4, iônica e 2, iônica e 6, iônica e 4, covalente e 8, vemos que a resposta é letra D. Letra D. Iônica e 4 pares. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco, remember when you used to be a rascal. Oh, the boys are slag, the best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the bars were all electric. Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle, was it a Mechadabra or a betting pencil? Oh, the boys are slag, the best.